É um fato inquestionável que todo mundo quer viver uma vida cheia de significado. Ninguém deseja apenas passar pela vida, ser um passageiro passivo, estando aqui neste mundo, apenas com o propósito de sobreviver até a morte. O ser humano, ele quer ser feliz, ele quer realizar projetos, ele quer ser útil. E não foi à toa que eu fiz uma série sobre o propósito, Que inclusive você pode assistir essa série clicando nesse link aqui. E a felicidade e o propósito, elas andam de mão dadas. O propósito de vida bem definido, ele proporciona um significado. E uma vida cheia de significado é uma vida feliz. Então nesse vídeo a gente vai dissecar a felicidade. A gente vai debater sobre questionamentos filosóficos que já era discutido desde o passado mais longínquo, Então, afinal de contas, o que é felicidade? Qual que é o papel da humanidade? E o mais importante, é possível ser feliz? Bom, para os gregos, a felicidade ela é um instante de vida que vale por ele mesmo. Então, se é um instante, se é um momento de vida, e é um momento que tem valor, significa que é uma experiência que nós gostaríamos que não acabasse. Concorda comigo? Sabe quando a gente está assistindo um filme massa, aquele filme que prende a sua atenção, que você deseja que não acabe? Esse foi um instante que valeu por ele mesmo. Foi um instante onde você experimentou felicidade. Então, a gente conclui, inclusive, que o contrário também é verdadeiro. Se você passa por um instante de vida que não vale por ele mesmo, isso significa que esse momento foi um momento infeliz. Quando a gente está em pé, com fome, na fila de um banco, e a gente deseja que esse instante de vida acabe logo, é porque é um instante infeliz. Enquanto no filme a gente torcia para que a gente continuasse vivendo aquela experiência, aquele deleite, torcendo para não acabar, na fila do banco a gente queria que acelerasse logo o tempo, Que o tempo passasse mais rápido. Então os gregos diziam, um instante de vida que vale por ele mesmo. É um instante que vale a pena ser vivido, que vale a pena ser sentido, que vale a pena ser memorizado. Isso é felicidade. Aí você olha para mim assim com a cara desconfiada, Desafiadora, levanta a mão e diz, opa, peraí, a vida é muito mais complexa do que apenas um instante. Há momentos em que eu preciso ir no banco, resolver problemas, e há momentos em que eu quero assistir um filme bacana com a minha família. Isso significa que eu sou feliz e infeliz ao mesmo tempo? Opa, não. Concordo completamente com o que você está me falando. A vida realmente ela é muito complexa. E os nossos pensamentos, eles não funcionam apenas no aqui e no agora, apenas no instante que vale por ele mesmo. Tem momentos em que a nossa mente ela divaga, olhando para planos e objetivos do futuro e remoendo também o passado que já se findou, Uma corrente da psicologia, ela afirma que dentro da nossa cabeça, dentro da nossa psique, funciona como se houvessem dois eus. Então existe o eu do aqui e do agora, chamado eu experiencial, e existe o eu que vive ou no passado ou no futuro, que se projeta. Por isso que o nome é eu projetivo. Olha como faz todo sentido. Eu, o Márcio que está aqui agora, concentrado, gravando o vídeo para vocês, é o Márcio experiencial. Então é o Márcio que experiencia um instante de vida. E existe também o Márcio que olha para o futuro e ele fica pensando em qual tema de vídeo eu vou trazer para vocês. Então é o Márcio que planeja, que imagina objetivos para um futuro próximo. Esse Márcio, ele é aquele que vagueia na mente, sabe? Que se projeta para um tempo que não é o da agora. Por isso que o nome é exatamente eu projetivo. E esse eu, ele se projeta tanto para o futuro, mas também para o passado. Então todo mundo tem essa sensação de viajar nos pensamentos. Todo mundo tem um eu projetivo dentro de si. Então se existem dois eus dentro de mim, o que faz um deles feliz não necessariamente também fará o outro feliz. E de fato realmente é assim. Aquele instante do filme que você deseja que não acabe é algo que deixa o eu que vive o presente feliz, que é o eu experiencial. Já o eu projetivo, que divaga em histórias do passado e que planeja o futuro, sente felicidade quando olha para trás cheio de orgulho pelas conquistas de outrora e quando olha para frente cheio de planos e de objetivos que estão delineados em um propósito autêntico. Ter esses dois eus em equilíbrio significa que você tem sabedoria. Sabedoria para viver tanto o aqui e o agora, sem sofrimento com o que passou e sem ansiedade com o que está por vir. Isso é possível? Será que para eu ter a sensação de felicidade é importante não apenas o presente, mas também a nossa história passada e também as coisas que estão para vir? Fica atento a essas ideias que eu vou trazer aqui algo bem interessante para vocês, tanto da parte psicológica quanto da parte filosófica. Vamos lá. Um instante de vida que vale por ele mesmo. Eu já refleti muito sobre essa frase. E ela nos faz pensar no momento presente, no momento do aqui e do agora. Um momento que tem valor, que vale a pena ser vivido. Que quando acaba, você inclusive lamenta, porque você estava amando experienciar cada fração da existência. O contrário disso é a escola da tristeza. Quando você torce para um instante passar, significa que aquela fração da existência ela não vale a pena ser vivida. A nossa vida, de fato, ela é uma fração da existência. Se a gente tem certeza de uma coisa, é que um dia a gente vai morrer. Nossos olhos vão se fechar. O que acontece daí para frente é apenas crença. A gente não sabe com certeza o que vem depois. Tudo que temos
é o aqui e o agora, e ninguém quer morrer. Será que ninguém quer morrer? O que acontece quando você acorda já torcendo pro dia acabar? Quando você começa a semana já pensando em chegar logo à sexta-feira? Ou quando você torce para um mês passar voando para você chegar o dia de receber o seu salário? Será que você não está desejando acelerar a vida? A gente fala muito pouco sobre a morte, e por causa disso a gente está embriagado com a existência, como se ela fosse eterna. Que tolo homem, né? Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele escreveu o seguinte, ó: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Nada melhor do que a percepção da morte para você valorizar o aqui e o agora. Mas isso não significa dizer que a gente deve negligenciar os planos e os objetivos desenhados para o futuro. O equilíbrio ele é fundamental. De fato, a nossa mente ela está a maior parte do tempo divagando. Ela não para um minuto sequer de pensar. Só que a maioria dos pensamentos, eles estão voltados ou para o passado ou para o futuro. É o eu projetivo tomando as rédeas da nossa psique. Direcionar os olhos, viver o eu experiencial em sua plenitude, isso é muito difícil. E alguns estudos sugerem, inclusive, que em média isso dura 3 segundos. Isso significa que o nosso cérebro ele tem dificuldade de viver o presente. Para viver o aqui e o agora, o cérebro ele precisa de energia, ele precisa focar a atenção. Devagar nos pensamentos, fantasiar, precisa de menos energia, é confortável. Essa, sem dúvida, é uma das razões da embriaguez da existência, na qual a ideia de morte é algo bem distante. A única coisa que você tem é o presente. O passado ele é apenas um conjunto de histórias que passou, e o futuro é algo que se acredita um dia viver. Agora vem cá, se Deus nos fez assim, com essa capacidade de se projetar entre o passado e o futuro, é porque isso importa. Sem dúvida existe um propósito divino para que a gente funcione dessa maneira. Eu estou aqui, mas importa que eu me orgulhe das conquistas e me importa que eu me empolgue com expectativas futuras. O problema aparece quando você olha demais para o passado com remorso, com raiva, com rancor no coração, ou quando você fica apreensivo e ansioso, olhando para o futuro com uma coisa que nem aconteceu ainda e você já começa a sofrer. Se você faz isso, você faz o eu projetivo infeliz. Da mesma maneira, quando você começa a valorizar muito o que passou ou o que está por vir, é como se você deixasse o eu experiencial infeliz. Mas chega de conversa fiada, Márcio. Vamos direto ao ponto agora. Como é que faz para ser feliz no eu experiencial, aquele eu do agora? Para te responder essa pergunta, você precisa entender um conceito de uma coisinha chamada flow. Existe um cara, um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi. É mais ou menos assim a pronúncia, tá? Ele foi um psicólogo que nos trouxe o conceito do flow. Ele descobriu isso quando ele estava naquele período após a Segunda Guerra Mundial. Ele tentava entender uma explicação para a reação de alguns homens que tentavam reconstruir o mundo que estava esfacelado. Imagina que você vivenciou aquela época. Então imagina que você tinha uma família, um emprego. Imagina que você construiu uma casa, teve planos futuros e de repente aparece a guerra. Tudo muda. Você perde tudo. Doloroso, né? Sem dúvida, um tremendo desafio para a saúde emocional. E é aqui que começam as observações do Mihaly. Ainda jovem, ele ficou fascinado com o contraste entre as reações das pessoas. De um lado, havia homens vagando no vazio, sem esperança, deprimido, e de outro, ele observou que tinha pessoas que irradiavam integridade, bom humor e determinação no meio do caos, no meio do mundo completamente esfacelado. Ele queria entender, de uma maneira científica, a chave para o sucesso do ser humano. E quando ele começou a estudar bastante esse assunto, ele nos presenteou com a descoberta desse conceito psicológico, que a gente chama de flow. O flow ele é um estado mental que ele aparece em diversas atividades. Pode ser uma atividade intelectual, como por exemplo ler um livro super interessante que prende a sua atenção, ou pode ser uma atividade social, como por exemplo ter uma conversa profunda com um amigo, com uma amiga, e você começa a debater algumas ideias que você nem sabia que tinha e a sua mente está funcionando lá de uma maneira bem ativa e super concentrada. O que todas essas situações têm em comum é um estado mental de elevada atenção. Você vive o aqui de uma maneira tão intensa que parece que o tempo passa e você nem percebe. Isso é flow. E olha que legal. A gente volta para a mesma ideia dos gregos, um instante de vida que vale por ele mesmo. O flow ele é um conceito importante, que ele vale até um pouco mais de detalhes. Vocês perceberam que ele tem uma relação direta com o presente? Logo, o eu experiencial tem relação com o flow. Então, pessoas que têm muito flow têm maiores chances de serem pessoas felizes. O próprio Mihaly ele descobriu isso. Ele pegou um grupo de 500 adolescentes e dividiu em 250 jovens de alto flow e 250 jovens de baixo flow. Os jovens de baixo flow são aqueles jovens de shopping, sabe? Aqueles adolescentes que adoram passear num shopping, adoram ir para casa dos amigos, bater papo furado ou passar horas na frente da televisão. Já aqueles de alto flow são aqueles que têm hobbies, que praticam esportes, que se envolvem em atividades culturais e que se dedicam aos estudos. Em várias medidas psicológicas de bem-estar psíquico, os adolescentes de alto flow, eles saíram muito melhores em questões de disciplina, determinação, autoestima e por aí vai. Agora, você sabe por que o flow é tão importante para a felicidade? É porque o flow ele é o único estado psicológico
psicológico que constrói. Todos os outros, eles consomem. Se ele é o único que constrói, ele acumula, ele edifica, ele proporciona maturidade emocional. Eu vou explicar de maneira simples, tá, gente? Porque eu sei que isso são conceitos abstratos. Olha só, eu vou fazer um paralelo com o conceito de capital. Quando você deixa de gastar dinheiro com futilidade e você começa a guardar essa economia, você age de uma maneira inteligente, aplicando recurso para você poder ter um melhor retorno no futuro, né? Assim, existe também o conceito de capital social, que é o recurso que aparece quando você tem interações mantidas com outras pessoas, gerando um vínculo e proporcionando uma espécie de segurança, né? Então vamos lá, conceito de capital em relação a dinheiro, conceito de capital social em relação a interações sociais, né? Existe o conceito do que a gente chama de capital psicológico, que é uma espécie de poupança emocional, vamos falar assim. E o flow, ele proporciona um acúmulo de capital psicológico. Então, nesse sentido, quando a gente sente prazer, é como se a gente estivesse gastando o capital psicológico. E no flow, a gente está acumulando. Então, ficar na televisão, ficar nas redes sociais, apenas se distraindo, é como se fosse uma espécie de gasto. Quando você lê bons livros, quando você pratica esporte, quando você se envolve em uma atividade cultural, tudo isso estando em flow, você acumula capital psicológico. E como os estudos apontam, você vai ter uma maior chance de ser uma pessoa com uma segurança emocional, com autoestima e senso de propósito. E isso, meu caro, tem tudo a ver com felicidade. A felicidade, ela não é um elemento isolado. Eu prefiro pensar na felicidade como sendo um resultado de vários elementos. Eu vou fazer uma analogia, uma ideia mais palatável. Então, o clima de uma região, por exemplo, é determinado por vários fatores. Existe a influência da temperatura, da umidade do ar, da pressão atmosférica, da velocidade do vento, enfim. Todos esses elementos, eles interagem para formar o clima. A mesma coisa com a felicidade. São vários elementos que se relacionam de uma maneira que é complexa. Então, de um lado existem emoções e de outro existe uma história de vida. E essa interação que surge, ela tem o poder de criar um estado de espírito basal que a gente chama de felicidade.